Nessa aula nós vamos falar sobre a atuação no intraday, day trade, e conforme a gente detalhar e for falando sobre isso também, vão ser abordados vários temas, como tipo de atuação, duração, cabeça, dinheiro, consistência. Então, serão vários temas que serão decorrentes do assunto. Detalhe interessante e importante dessa, a gente fez uma pesquisa lá no WhatsApp lá, que do grupo do pessoal já não precisa, porque já sabe que já é a linha de raciocínio e o conhecimento que ele já tem. Mas no WhatsApp a gente entendeu um pouco mais. E aí lá a gente identificou que boa parte já sabe muito bem o que é day trade, já sabe essa parte introdutória aí, já está por dentro de tudo. Isso me dá um pouco mais de liberdade, mais tranquilidade para poder já abordar, já conversar e não ficar me travando demais com preocupação de qual termo eu vou usar, de como eu vou falar, porque às vezes a pessoa que não tem essa instrução mais, vamos chamar de básica de mercado, às vezes fica um pouco perdido com uma palavra ou outra, um termo ou outro, moral. Para a gente seguir uma linha de raciocínio dessa atuação, desse operacional, que será o operacional de um mês de operação no intraday, especificamente no dólar, no caso do Trader 1. Bom, primeiro vamos analisar o que a pessoa está falando. Com base nisso, a gente tentar entender mais ou menos como é que a cabeça dele está funcionando, para ver se isso de fato condiz com o que ele está fazendo, né? Porque boa parte das vezes o problema está justamente aí. A cabeça da pessoa está em um ponto achando que está fazendo uma determinada coisa, mas ela já está em outra viagem maluca lá da operação. Então, esse Trader 1 informou que ele atua com operações de tendência longa, então são operações da frequência de mais ou menos do 15 e 60 minutos, nesse intervalo aí. Ele diz que é uma pessoa disciplinada, até operacionalmente falando, né? Então ele é a pessoa que diz que não estoura limite dia, respeita sempre o limite de risco, limite de perda de cada operação. Então, isso ele se mantém sempre disciplinado. Diz também que o stop não afeta a cabeça dele. Tá? Então, tomar uma sequência grande de stop, diz que para ele não é problema. Então, ele aguenta. E a outra informação desse trader é que ele já faz operação, já faz trading há bastante tempo, né? No caso, especificamente day trade. Essas são as informações passadas por ele. E aí, agora nós vamos para ver essa questão da atuação, mas antes um adendo. Essas pessoas, elas inclusive estão aqui na aula hoje, e como eu falei, eu vou querer a participação de vocês, vou querer que vocês estejam participando junto, mas eu peço também que tenha um pouco de calma ali, né, e de, vamos dizer, moderação com relação ao que for falar, porque essas pessoas que se disponibilizaram a passar por isso já estão fazendo muita coisa que boa parte não topa. Então, vamos só ter um pouco de calma aí. Isso aí é o gráfico do dólar com as operações executadas pelo Trader 1. Então, nós temos aí as setas vermelhas ele indicando venda, né? E as setas verdes indicando compra. Como todo mundo provavelmente já está habituado com isso aí, então não vou ficar detalhando isso não. Com base nessa aí, vocês podem analisar, estão vendo lá, tem entrada lá em cima do canto esquerdo, depois de venda lá, depois tem embaixo, então tem operação aí praticamente todo dia, né? Não todo dia não, mas tem boa parte dos dias durante o mês. Com base nisso aí, vocês conseguem visualmente dar uma opinião, se está bom, se está ruim? O que vocês acham do que está acontecendo, desse operacional baseado só por isso aí? Nós vamos pegar mais informações disso aí depois, mas com base nisso aí, o que vocês acham? Pedro diz, para o gráfico de 15, acho que está ruim, muito curtos alvos. Ruim, não alonga, leitura boa, stop curto, medo não, ansiedade. Parece que está tendo dificuldade de conduzir os trades, operações muito curtas, stop curto. Ruim, não dá para ter certeza, beleza. Legal. Vamos lá, não tá legal não, né? Porque se você analisar a entrada e saída, né, no caso, seja compra, seja venda, os pontos estão muito próximos, né? Então, isso aqui significa que ele tomou stop dessas operações quase todas, e se não foi stop, foi violinado.
Vamos chegar na questão da quantificação e vamos ver o que está acontecendo aí. Então, beleza. Operação por dia, se eu não me engano, foram, acho que não chega a 3, no máximo 2, eu acho. E aí, com base nessa atuação aí, com base nessas entradas e saídas aí, qual que foi o maior problema dessa atuação aí, na opinião de vocês? Falta de foco, faz de tudo aí, está tentando de tudo. Falta de disciplina, está passando o limite financeiro, ou seja, está com operações longas pra caramba. Está muito alavancado, né? Então está entrando. Você vê, se vocês perceberem, tem pontos dobrados ali ou triplicados. Então tem setinha vermelha, vermelha, vermelha e um verde. Significa que ele entrou 4 vezes, né? A atuação não condiz com frequência, beleza? E stop muito grande. Geralmente, o que tem falta de foco, ele vai misturar vários tipos de frequência de atuação. Então, às vezes, ele vai estar, ao mesmo tempo em que ele vai estar fazendo operação buscando uma operação mais longa de tendência, ele vai estar fazendo uma operação de micro-scalp, misturando com scalp. Então, se eu colocar operações de scalping aqui dentro desse operacional, isso aqui está praticamente pintado de vermelho e verde aqui, porque são operações bem curtas, similares a essas que estão aqui, só que provavelmente com a quantidade maior, porque ele trabalharia com um stop mais curto, né, por causa do tipo de operação dele, proporcionando mais oportunidades. Então, provavelmente haveriam mais trades aí. Então, falta de foco, não diria, até, de certa forma, controlado. Falta de disciplina, passa do limite financeiro. Sem estar com a planilha na mão fica mais difícil, mas visualmente também não digo que seja, porque se você também perceber, todas as entradas e os stops estão bem colados. Então não tem um stop gigantesco, poderia ele ter alongado esse stop para poder ter gerado um prejuízo maior do que o planejado no dia. Então, desse aí também está fora. Se a gente for analisar a parte 3, está muito alavancado. Ou muito alavancado, aí aqui não dá para saber, porque nesse caso eu estou vendo só a entrada, eu não estou vendo qual que é a quantidade que ele está entrando. Então, nesse caso, não dá para fazer essa avaliação pelo que você está vendo, né? Pelo que a gente está vendo. Mas eu sei que ele entra com um mini contrato. Tá? Entra com um mini contrato e dobra essa operação. Então, ele não tá muito alavancado porque ele está dentro ali do que é permitido pelo financeiro dele. A atuação não condiz com a frequência. O que acontece? Se eu estou trabalhando com uma frequência mais alta, né, então estou num range ali de 5, 15 minutos, então eu estou ali por quê? Porque eu provavelmente estou trabalhando com um tipo de operação mais longa. Então, esse tempo gráfico me dá uma informação da movimentação referente àquela frequência ali. Então, de 15 minutos, cada candle vai ser 15 minutos. No Renko, do jeito que a gente faz, cada box ali, a variação do preço vai ser condizente mais ou menos do que varia dentro de um determinado período, que no caso 15 minutos. Então, essa atuação do 15 minutos, ela naturalmente ela vai proporcionar, ela vai obrigar, na verdade, a pessoa a trabalhar. Caso ela vá trabalhar especificamente com a tendência, pela tendência, para a tendência, então ela vai trabalhar com um stop um pouco maior. Provavelmente vocês já devem ter visto alguns vídeos lá. Então a gente, por exemplo, se eu trabalho com 1 minuto, eu tenho um stop de determinados blocos daquele minuto. Se eu trabalho com 15 minutos, então eu tenho determinados blocos daquele tempo. Então você pode ver também que com esse stop, como essa entrada, esse stop ele está muito próximo também da entrada. Isso significa também que provavelmente ele está utilizando um stop menor, né, do que deveria ter sido usado. Quando eu falo deveria, é a partir da forma com que a gente atua, tá? Cada um aí depende, faz o que sabe fazer. E aí, no caso, para a gente, ele está trabalhando com stop curto com relação a essa atuação dele. Só que você lembra que lá no começo, o que ele falou era que ele trabalha com tendência, né? Então, dentre essas questões, a 4 seria a resposta que faz mais sentido diante desse visual que a gente tem aí. A atuação dele não está condizente com o que ele falou, né? Porque apesar dele estar com 15 minutos na tela, vamos dizer assim, ele está olhando por 15 minutos, a atuação dele não está condizente com ela, porque os stops estão com um tamanho que não está condizente ali com a frequência que ele está atuando. De ser disciplinado, faz sentido ser disciplinado? Faz, porque apesar de fazer, você vê que tem bastante entrada
em alguns pontos que não tão legais, mas depois que o gráfico já está pronto, é mais fácil de falar, né? Mas bastante disciplinado com relação, se a gente for pegar a lógica de que, a lógica não, a realidade, né? Que isso aí é uma atuação de um mês, isso aí é um gráfico de um mês. Então, tem um mês de operação na tela. Se a gente for, se eu não me engano, são 27 operações, obrigado, 27 operações. 27 operações do mês, tem disciplina aí, tem disciplina, né? E se for para poder parar para analisar, que foi o que eu fiz anteriormente, se for pegar essa questão das operações, algumas aqui ficaram a desejar quanto à análise, mas aqui na parte final é onde que começa a dar uma bagunçada maior. Mas aqui também já faz mais sentido dar uma bagunçada maior, porque depois de tomar tanta violinada e tanto stop na cabeça, a cabecinha vai começando a bagunçar também, né? Então, se manteve disciplinado por bastante tempo, né? São 30 dias de novo, é bastante tempo. E se for 27 dias de operação, a gente tem no máximo 20 no mês, considerando feriados, considerando o dia que às vezes não operou e tudo mais, então tem de 1,5 operação por dia aí, e olha lá, né? Dependendo... Não, na verdade vai dar mais ou menos essa média mesmo. Então, a questão de que o stop dele não afeta também faz um pouco de sentido, né? É aceitável. Mas se a gente for pegar e voltar aqui, que aí é onde falar especificamente de operacional, o que ele faz operacionalmente? Ele atua no 15 minutos, então ele faz operações, busca operações de longa duração, da tendência 2, como a gente chama, então tendência longa. Ele geralmente trabalha com entradas em suporte e resistência do dólar a partir de contrafluxo. Então, se o dólar está no movimento de baixa, não necessariamente numa tendência de baixa, mas no movimento de baixa, ele vai buscar vender uma resistência a partir de uma circunstância de escassez de fluxo. Então, quando entra fluxo, por exemplo, o preço está caindo, entra fluxo, nesse caso ali, né, da primeira operação, e o preço está caindo, começa a entrar fluxo de compra, segura o preço volta a subir, que nesse caso está fazendo uma correção. Então, nesse ponto onde esse fluxo momentâneo ali de compra, ele se exaure, ele faz a entrada para poder pegar a venda, ou seja, pegar a continuidade desse movimento. E tanto na venda quanto na compra e também em pontos de congestão. Se a gente for pensar, fala assim, mas se ele está fazendo entrada pelo 15 minutos, por que o stop dele ali está tão curto? E por que tem mais entradas ali? O que ele adaptou no operacional dele? Ele não vai fazer muitas operações por dia, ele vai limitar bastante a atuação dele, na quantidade, e ele vai buscar fazer entradas, no máximo uma entrada por dia. Então ele vai esperar o momento certo, natural de quem faz tendência, mais ainda de quem faz tendência com stop curto. Do jeito que ele estava fazendo, ele entrava e quando o preço já movimentava a seu favor, então se ele vendeu, o preço continuou caindo, ou seja, dando lucro para ele, ele já dobrava imediatamente para poder descer e aproveitar esse movimento dobrado. Então, em vez de entrar e descer com 1, ele descia com 2, ou subia com 1, ele subia com 2, ou 3, dependendo da circunstância. Então, o que aconteceu na prática com essa atuação dele? E assim, até chegar aqui é uma longa caminhada. Então, a gente está ali, junto ali, passando por muito perrengue, e mexe num jeito, mexe em outro, passa por problema pessoal, resolve o problema pessoal, conserta alguma coisa na cabeça por causa do operacional, e estamos ali lutando. Uma hora vai. Então, não está longe não, pelo jeito. Porque aqui, qual que é o detalhe? Se você pega toda essa atuação do mês e faz uma mudança, que é o quê? Olha, a partir de agora, ao invés de você dobrar essa operação, você não dobra mais. Boa parte desses trades ele teria conseguido ou lucro ou ter saído num 0 a 0. Então, muito stop seria evitado. Nós vamos ver qual foi o resultado dessa atuação desse jeito e depois. Mas o que acontece? Do jeito que ele fez, na cabeça dele, estava fazendo sentido. Por quê? Porque está atuando 15 minutos. Só que o que acontece quando você vende ou compra e depois dobra? Você está, a partir daquele momento, com o dobro da sua posição. Respeitando o limite financeiro da operação, o que vai acontecer? O seu preço médio vai ser puxado, quase que colado no preço desse caso aí, e como ele tem o limite financeiro específico para a operação desse jeito, se ele tomar um stop ali, já era.
Já acabou o dia, provavelmente acabou o dia ou meio-dia. Mas não importa se vai pegar o stop ou não pega, o que importa é que, fazendo essa dobra, ele está automaticamente fragilizando o stop dele, provocando isso que você está vendo aí. Então, apesar dele estar ali com a cabeça, vamos dizer assim, no 15 minutos, pensando e acreditando que vai entrar, que vai utilizar e está operando 15 minutos, na prática ele não está. Na prática ele está fazendo operações com entrada de... Nós vamos ver depois que tipo de operação que ele está fazendo, mas se for ver pelo tamanho do stop, é operação de stop de 1 minuto. Quem opera provavelmente 1 minuto aí, no 15 minutos está bem habituado a ver esse tipo de entrada aí. Né? Mas é aquela questão, tem como fazer a entrada na operação com stop curto para poder pegar o movimento mais longo? Tem, mas a entrada não é aí. O ponto de entrada não é esse. Esse é o ponto de entrada, geralmente, da tendência. Né? Lógico, não estou falando de todos, mas geralmente da tendência. Então, ele está fazendo um operacional que não condiz de fato com o que ele se propôs a fazer, por mais que a intenção dele não seja fazer isso. Né? Não seja, ele não queria fazer uma coisa diferente, mas ele acabou construindo um resultado que vai contra o que ele próprio se propôs a fazer. E ele fez isso de forma inconsciente, porque ele não estava associando essa questão de que, olha, o meu problema está que eu estou simplesmente fragilizando demais a operação. Pode dar certo? Pode, mas aí eu não estou lidando com sorte, né? Eu estou lidando com, de fato, com resultado. E a análise dessa operação desse mês, dele nesse caso aqui, identificado foi esse problema. É o único problema? Aparentemente, sim, porque alguns que se utilizaram, que apareceram, que estão aí nesse gráfico aí, eles são decorrentes dessa decisão de utilizar esse stop desse jeito. Então, por exemplo, tomou pancada, esse aqui tudo é pancada, gente. Esse mês inteiro é pancada. Pancada, 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 pancada. Foi começar a pirar aqui no finalzinho. Né? Então, tem uma resiliência grande. Né? Tem uma cabeça boa, vamos dizer assim, para poder aguentar o tranco. O problema foi que ele, nesse caso, ele se enforcou demais na operação, no operacional. Então, a primeira entrada está até ok, né? Tá até ok. Se a gente for, eu não fiz isso porque aí seria bem mais complicado operacionalmente fazer isso aqui, porque teria que voltar lá, pegar trade a trade, analisar stop, entrada. Eu fiz de alguns, dos primeiros bateu, não fiz de todos. Então, se eu tivesse feito entrada com stop normal, ok, sem fazer a dobra, ele evitaria muito stop e o resultado dele ser completamente diferente do que foi. Isso por um simples detalhe. Só que é um simples detalhe que na cabeça dele ele estava fazendo sentido. O que vocês acham? Vocês concordam? Isso está fazendo sentido para vocês? Guilherme, o stop dele está alinhado para o 15, só que como ele estava dobrando, ele automaticamente reduz, né, o stop. O stop operacional. O financeiro vai se manter o mesmo, mas o operacional reduz. E, nesse caso, como a segunda entrada, no caso, a dobra, ele estava fazendo praticamente quase que colada na primeira entrada, então, na prática, em termos práticos, ele estava simplesmente fazendo entrada dobrada já de cara, né, porque variação de um ponto ou outro ali é muito pouca. Então, na prática, ele estava entrando com a mão dobrada, às vezes até triplicado, porque tem operação aí que ele entrou fazendo 3 ou 4 entradas. Ele fez as montagenzinhas aí. Só que foi do mesmo sentido, fazendo a operação com as entradas muito próximas. Então, ele não está trabalhando, ele nem está trabalhando na região, ele nem está fazendo operação de tendência, com stop de tendência, e também não está fazendo operação de tendência com stop mais curto. Porque a entrada desse tipo de operação também não é ali. Então, se vou pegar aqui, por exemplo, aqui tem um ponto de entrada de tendência? Tem. Apesar de ter feito isso aqui tudo depois, mas aqui tem. Até aqui ele não sabia que isso aqui ia acontecer, mas aqui tem uma entrada. Né? Mas entrada de tendência. É o melhor ponto para fazer? Não. Mas tem. Só que aqui não é entrada para poder fazer uma operação de tendência com stop mais curto. O cara que faz essa entrada por exemplo, no caso do dólar, eu vou buscar uma operação de 16, 17 pontos com stop de 2 pontos, ele está fazendo a entrada aqui, ó. Nesse pavio aqui, ó. A entrada dele está nesse pavio. Tanto que é o mais difícil por causa disso, porque é uma precisão maluca, né? A entrada dele é aqui. Então, o operacional dele acabou que, no final das contas, não está casando com nada.
entendeu? E na prática, esse foi o problema. Então, foi meio que vamos dizer assim, uma meio que autossabotagem operacional inconsciente. Ele devia aumentar o gain e manter o stop. O Guedes, cara, não tem gain aí, né? Você não analisa, não tem como se alongar, vamos dizer assim, o alvo você só alonga durante a operação, depois não tem como você determinar numa planilha agora, pegar e falar assim, agora eu vou pegar alvos de tanto, não tem como. É o que está acontecendo na hora no mercado. E para poder fazer esse ajuste aí, no caso, trabalhar com um alvo mais curto e tudo mais, aí seria outra circunstância também, porque a gente não está nem lidando com o alvo, porque nem chegou no alvo, isso praticamente é tudo violinado. Né? Stop 0 a 0 ou stop. Stop 0 a 0 stop. Tem um aí que deu, que chegou a pegar alguma coisa, mas na prática não teve. Então não tem nem avaliação de ganho. Né? É mais a questão da administração do stop e administração da entrada. Né? Como que ele fez a entrada, onde está fazendo a entrada e como que ele está fazendo a administração desse stop. Nesse caso, o que eu disse foi a entrada seguida que ele faz, a dobra que ele faz, ela reduz o stop operacional dele. Então, o financeiro é o mesmo. Vamos supor, o stop, a cada stop seja de R$100, por exemplo. Ele faz a primeira entrada, faz a segunda entrada. O stop continua de R$100. Só que R$100 com um contrato são tantos pontos. R$100 com 2 contratos é metade disso. Então, o stop dele operacional fica curto. E fica curto demais para o tipo de entrada que ele está fazendo. Então, vai lá, via virinava e o preço ia. Entrava, virinava e o preço ia. Então, se você for para analisar aí mesmo, se eu fiz, eu pegar a operação e analisar, olha, se tivesse feito só uma entrada aqui, tal. Outra coisa, a entrada, ele atua sempre, é bem focado nessa questão do contrafluxo, né? Que ele entra na escassez do fluxo contra a tendência. E aí o que acontece? É um tipo de operação que é considerada, vamos chamar de, entre aspas, operação de risco, porque ele está atuando com um tipo de... Na prática, ele está entrando contra o que está acontecendo de agressão naquele momento. Né? Então, vamos supor, está entrando compra, ele está só esperando o momento dessa compra der uma cessada para ele poder vender. Né? Por causa da região que ele está atuando. Tá ok, beleza, faz parte. Só que, somado a isso, ou seja, está entrando, vamos chamar de região ali onde é que está havendo um tiroteio, ele está entrando nessa região de tiroteio e ainda está diminuindo pela metade a margem de risco dele, de erro dele, que no caso é o stop. Né? Porque o stop nada mais é do que uma margem de erro. Olha, estou entrando aqui, mas caso eu não esteja correto nessa análise, meu limite de perda é aqui. Então, ele vai variar de tamanho conforme a frequência que você está atuando. Por quê? Porque determinada frequência vai rabiscar mais, rabiscar menos, ou seja, exige um pouco mais de precisão ou não. Então, o stop ele é esse limite, né? essa garantia de que você não vai tomar mais do que aquilo ali, teoricamente. Só que ele está num momento mais, vamos tentar colocar um termo assim, num momento mais difícil, mais de maior briga, ele está fazendo entrada, beleza, ok, e está fragilizando ainda mais o stop dele. Então, casar demais risco. É muito risco, e o resultado está aí. Né? Naturalmente que se ele pega uma operação dessa, uma operação, ela não stop, ela desenvolve, ele consegue manter um risco-ganho muito bom dessa atuação. Né? Mas é outro lugar, é outro ponto de entrada, é outro jeito de fazer a operação. Então, não tá casando o tipo de operação que ele se propôs a fazer com o que ele de fato está fazendo. Concordam com isso? O dele é simplesmente uma questão de, olha, vamos tratar e vamos cuidar melhor desse risco. Vamos pegar esse risco e vamos colocar um pouco mais de ponderação nele. Então, buscar fazer a entrada em pontos onde a entrada primária pode ou não estar sinalizando fluxo, aí porque é o tipo de atuação dele, e a segunda entrada é tentar buscar oportunidade onde o fluxo está a favor dele. Então, vamos tentar investir mais capital, colocar mais dinheiro em um movimento que está mais propício para a entrada dele, ou para aquele momento. Entendeu? Então, só isso, de questão do que teria que mexer, por exemplo, desse operacional dele, do jeito que é hoje, é basicamente isso. Entendeu? Tem outras coisas com relação a ter um pouco mais, em determinados momentos, ter um pouco mais de flexibilidade, saber ter um pouco mais de calma, porque às vezes com essa ideia do contrafluxo,
Às vezes está entrando muito alarme falso, então está entrando de forma antecipada muitas das vezes. Então isso vai provocar aquele famoso rabiscou demais contra, vai stop e depois anda a favor. Né? Então é mais em torno disso. Já o trader 2, o que ele diz? Ele atua com operações de tendência curta e longa, 5, 15/60. Esse opera com montagem de posição, né? Então ele, na maioria das vezes, ele está fazendo uma montagem e diz que ainda não está 100% disciplinado, então ainda está pisando um pouco fora da curva. Está buscando um equilíbrio entre os ganhos e os gastos dele. Isso aqui é um pouco daquele post que a gente fez lá no Instagram, lá, falando sobre os gastos de vida comparados às receitas que ele está tendo no mercado. Então, o que ele ganha no mercado está meio que empatando com o que ele gasta. Então, acaba que não consegue fazer um reinvestimento para continuar evoluindo, seja a quantidade de contratos, seja fazendo reinvestimento de outro tipo de modalidade. Então, acaba que ele está financeiramente meio que engessado, né? Fecha o mês no 0 a 0 e não consegue sair disso. E ele, diferente do outro, esse aqui ele não fazia trade. Então, o primeiro contato dele com o mercado foi com a gente. O que ele me mandou foi o relatório dele, né? Não foi a das entradas igual o do outro, porque aqui também tem operações de, se não me engano, tem dólar e índice aqui no meio. Mas aí, com base nesse tipo de operação aí, nesse resultado, vocês conseguem me dizer que tipo de operação que ele faz? Se é uma operação de tendência, operação de scalp? Porque ele diz que é tendência. Está fazendo sentido essa operação de tendência? Então, vamos lá, é operação de tendência. Só que é indisciplinado? Mas essa indisciplina, ela tem um detalhe aí. Se vocês analisarem o stop que ele toma, o tamanho do stop, que é no caso o vermelhinho aqui, ó, ele vai acompanhando o tamanho dos ganhos, tá vendo? Aqui toma o stop, pegou um ganho grande, stop, mas conforme os ganhos vão crescendo, o stop vai crescendo também. Ainda, até aqui, ó, os ganhos ainda são maiores do que os stops. Né? Então, stop, puff, parou aqui, paredão. Então, até aqui eu tenho um stop de mais ou menos R$670 e o outro de mais ou menos R$650, mais ou menos, né? Chutando por olho aqui. Então, aqui a gente tomou uma pancada e aqui ele pegou recuperou esse stop que ele tomou aqui. Só que até aqui a gente tem até apesar desses stops estarem irregulares, então eles são crescentes, até aqui a gente tinha até um certo equilíbrio, né? Vamos dizer assim, um certo equilíbrio entre aspas saudável. O maior ganho dele é maior do que a maior perda dele. Até esse ponto aqui, que aqui é onde começa a bagunçar. Você vê que a partir daqui, você vê que os alvos vão crescendo, né? A entrada de capital vai crescendo, consequentemente o tamanho do stop também vai crescendo, o stop financeiro vai crescendo. Isso aqui significa o quê? Que aqui está acontecendo aumento de lote. Está aumentando a quantidade da mão. E isso aqui é feito por quê? Porque é o jeito que ele atua. Ele começa o mês com um mini contrato e com o mini contrato, conforme o que ele vai ganhando, ele vai alavancando mais. É o jeito que ele atua, é o jeito que ele tem resultado, e eu não vou discutir, porque está fazendo certo, está ganhando, então tá bom para ele, tá bom para todo mundo. Mas tem um problema grave aí, que é esse stop aqui. Por mais que ele esteja trabalhando com um stop mais pesado, com a mão mais pesada, o que vai gerar um stop financeiro mais alto, essa entrada dele, esse stop dele, já perdeu o sentido, já perdeu o limite lógico aqui, porque aqui a gente já está trabalhando com um stop muito alto. Stop, maior perda passou do maior ganho, está errado. E se você for continuar analisando aqui, a pirâmide que aconteceu aqui, ó, no operacional, no financeiro, desculpa. É uma pirâmide, ó, tá vendo? Subiu, de repente começou a cair tudo de novo. Tá sentindo o peso da mão. Exatamente. Só que a questão, tá sentindo o peso da mão no quê? Durante a operação ou por causa das pancadas? Não tá aguentando segurar os ganhos. Sim. Só de você ver que a quantidade financeira já diminuiu, significa que ele já está matando o trade mais rápido. Então, isso aí já está claro. Né? Mas qual que é o problema? O problema é que o stop não. Então, até aqui, ó, até do mouse para o lado esquerdo,
aqui, ó, do mouse para a esquerda, ok. Do mouse para a direita até aqui, ruim. Ruim. Do mouse para a direita, a partir daqui, péssimo. Péssimo, porque aqui já significa que o stop aqui já foi estourado e continuou, está trabalhando com alavancagem alta, e a partir daqui é questão de tempo até todo o ganho que ele teve até agora ir embora. Então, a metade do caminho faz sentido, a outra metade não faz sentido. A proposta de operar de atuação desse e do outro é a mesma. Os dois trabalham ali fazendo mais de uma entrada na região, né? Então, o trade dele não é uma entrada exata, em que ele só entra num ponto e sai. O financeiro já está pronto para isso. Então, ao invés de ele fazer duas entradas, por exemplo, ele vai concentrar isso em uma entrada dobrada. Ok, faz sentido, faz parte, e está dentro. A questão é que, de um lado, você tem um que está fazendo um operacional apertado demais, então ele está apertando demais o stop, esse stop está atrapalhando ele, está acabando, na verdade, com o operacional dele. E o outro que já tem, mas o outro tem uma certa, o outro tem mais disciplina, tem disciplina, e esse aqui já não tem disciplina. A diferença, vamos dizer, prática dos dois, de forma real, é que o outro, apesar de ter tido um resultado ruim, um resultado financeiro ruim, para resolver isso, a gente faz alguns ajustes que, a partir desse ajuste, entendeu, mudou a forma de análise, mudou a forma de processo da tomada de decisão, cara, só vai. Ele tem disciplina. Então, ele tá alinhado ali. Então, eu não tenho problema de disciplina, de preocupar se está com stop grande demais, se está se alavancando demais, está entrando, sei lá, de loucura. Não tem, lá é certinho. Então, tecnicamente, o outro é mais seguro do que esse, só que o outro fechou negativo, sim, só que esse aqui fechou positivo. Só que o outro, tecnicamente, é mais seguro. Por quê? Porque no outro eu sei que, fazendo os ajustes corretos, é questão de tempo ali até a hora entender a operação operacional dele, ele se entender e aí a partir daí seguir, né? E aí com a disciplina que ele tem, cara, não tem risco de vir um grande tombo, né? Vocês viram que lá, tomando 20 stops seguidos lá e ó, firme, fazendo o que propôs a fazer. Já aqui não. Já aqui tá no lucro, tá ganhando, tá bonito, tá legal, só que o risco aqui é muito alto. O risco operacional, o risco financeiro aqui é muito grande. Então, o que acontece? Qual que é o problema? Ele pode ganhar, ele pode acertar e vai continuar desse mesmo jeito. O problema é que um dia, e isso é questão de tempo, porque vai acontecer, um dia essa barra aqui não vai ter fim. Essa aqui não vai ter fim. Se ele continuar do jeito que ele está fazendo. Então, se ele continuar, se ele não colocar atenção nisso aqui e não travar esses stops dele aqui, isso aqui é o que vai quebrar ele. Cedo ou tarde, hoje ou amanhã, isso aqui é o que vai devolver tudo. Porque um dia ele vai travar e ele não vai sair. Por quê? Porque se você sair um dia, você sai dois. Então, aqui é falta de disciplina. Coisa que o outro não passa por esse problema. Então, entendeu? Tipo assim, então, às vezes, eu não sei se vocês estão conseguindo captar a mensagem de que, olha, resultado líquido financeiro é importante, lógico, todo mundo aqui está aqui para isso, estamos aqui para ganhar grana. Só que não é necessariamente vamos dizer, a solução para tudo, porque pode ser simplesmente uma solução momentânea. Tá? Porque a disciplina aqui, nesse caso, está sendo o grande tchan. No outro, está sendo um problema operacional. Aqui está sendo um problema de não estar conseguindo, de não seguir um planejamento. Seguir o planejamento que foi feito. E o planejamento correto, ele está fazendo evolução, está fazendo uma alavancagem nervosa, né, vamos dizer assim, está alavancando, começando com o mini, se está ganhando, alavanca mais, está dando certo, está indo bem, só que isso aqui, se ele não segurar a onda, vai arrebentar ele. E quando arrebentar ele, vai tudo embora, tá? Tudo. Porque se não tem limite aqui, não tem limite nenhum embaixo. O limite que tem é o que a corretora vai impor. Vamos lá para o sistema agora. Daí, de alguém quer conversar ou falar alguma coisa?
Fala alguma coisa, está fazendo sentido isso que eu estou falando aí na cabeça de vocês, diante do que vocês fazem, diante de expectativa de vocês e tudo mais? Vamos lá. Aqui, o que acontece? O que que eu fiz? Como é que eu organizei isso aqui? Nesse login, eles estão identificados como trader 1 e trader 2 e estão identificados como mês diferente também para a gente saber qual que é a diferença entre um e o outro, tá? Só pela questão do resultado. Esse aqui é o trader 1, né? Então, é o que estava com os problemas, né, de trabalhar com stop que fica um pouco mais enforcado, né, então ele vai meio que te sabotando e tudo mais. Mas o que que a gente lembra dele lá atrás? Que ele falou que ele operacionalmente fazia tendência longa, tendência 2. Dá mais ou menos, que conta 51, porque o que acontece? Ele faz os lançamentos de forma individual. Então, uma entrada em que ele compra 2, 3, 4 vezes, depois sai sozinho, no profit, no relatório de performance, ele faz o agrupamento desse trade. Então, ele considera que aquilo ali, enquanto você comprou, e só lá na frente vendeu, então ele considera isso comprou, tudo como uma única operação. Só que para a gente conseguir fazer uma análise mais fina de fato está acontecendo, porque com a ordem, a informação da ordem, a gente consegue identificar se, por exemplo, está sendo a primeira entrada, a segunda entrada, se é uma dobra que está atrapalhando, ou é o ponto onde é que está fazendo essa entrada, então a gente consegue fazer um desmembramento maior disso. E aí o que a gente tem de informação desse trader 1? Que eu lembrei, eu nomeei ele como real e o outro como MP. Ele falou que fazia tendência, né? Só que a classificação de uma operação, a gente faz ela basicamente pelo tempo, né? Então, qual é a duração que essa operação leva? E a classificação feita pelo sistema dessa operacional, do que ele está fazendo, em sua maior quantidade aqui, ó, 27 operações. Então, na totalidade, considerando tudo, ele fez mais micro-scalping do que tendência. Então, a ideia era fazer tendência. Ele, na cabeça dele, estava operando tendência. Mas só porque estava com um gráfico de 15 minutos na tela. Não estava fazendo nada a ver com tendência. Por causa da dobra. E do ponto, e também do ponto também. Do ponto não estava também legal, 100% legal não, porque entrando muito em questão de zona de conflito contrário. E aqui a gente tem o sistema falando que já, se eu não converso com ele, eu não pego essa informação dele antes, ou seja, esse depoimento dele quanto ao que ele faz, eu vou basear pelo que está aqui. Então, se eu pego esse resultado, eu falo, estou analisando o resultado de um microscalp. Segundo, faz tendência, um microscalper que às vezes faz tendência, e um scalpzinho aqui que ou é um microscalp que alongou demais, ou é uma tendência que morreu antes. E tendência 2, né, que no caso, o que ele de fato se propôs a fazer, a gente tem duas. A atuação dele não está de acordo com a frequência que ele se propôs a atuar ali. Então, o stop não é ele pode estar dizendo que está fazendo uma tendência longa, mas o stop que ele está utilizando não é de uma tendência longa. Agora vamos ver o outro. Em questão de tempo, trader 1 de mercado, acho que ele deve ter uns 2 ou 3 anos. Não que conheceu a gente lá nesse início, ele conheceu bem depois, não sei exatamente, mas o trader 2, que no caso é esse aqui, ele conheceu com a gente, né, mas é só a circunstância, ele não conhecia nada de mercado, não sabia nem que era corretora. E a partir com a gente que ele começou a atuar. E aí evidenciando os stops. Trade 111 foi no índice, e o outro foi no índice. Esse aqui está operando de fato em conta, se não me engano, foi 4 meses de treino, 3 meses de treino, não sei, e está em real desde novembro, se não me engano. O resultado dele está muito bom, o financeiro dele está muito bom, né? Tem batido todas as metas mensais, está tudo indo legal. O problema dele é esse aqui, ó, porque esse aqui, por mais que ele esteja indo bem, isso aqui é questão de tempo para tomar, para levar e tudo embora. Entendeu? Esse aqui é o problema, essa é a disciplina dele que é o problema. Então, se for pegar a taxa de acerto muito boa, 70%, né? Operação, tendência, então eu consigo ver que de fato ele opera tendência, né? Então o prazo das operações, tudo está me indicando tendência. Então, isso aqui você consegue ver a questão de que não está destoando com o que falou. Está operando tendência? Estou. Então é tendência. Tendência curta, tendência longa, mas de modo geral está sendo identificado como tendência. O outro já estava aqui, de fazer tendência longa, já estava identificando que era microscalp por causa daquele operacional.
Dos dois, questão de trading, né? Porque trade não é só uma questão de sentar aqui e analisar número, porque também tem a questão do dia a dia, né? Day trader, isso, lembrando que isso aqui não é uma recomendação para fazer day trade. Day trade não é fácil, não é brincadeira, não tem nada a ver de sentar e o pensamento de sentar e fazer uma graninha ali. Isso não existe. Então vocês podem ver até pela quantidade de informação que a gente está analisando aqui, não é um negócio que você simplesmente senta e faz a revelia. Então, tudo com planejamento, tudo certinho. E o trading, seja day trade, seja swing trade, seja qualquer outro tipo de trade, ele envolve a questão da pessoa. Por quê? Porque no final das contas, a gente está fazendo uma avaliação aqui agora, mas a gente também está fazendo uma avaliação da pessoa, né? Não é uma análise fria e de cálculo de números e tudo mais. Também envolve a pessoa. Por quê? Porque a pessoa que está vendo, e eles estão vendo isso, isso tem que fazer sentido na cabeça deles. Isso tem que fazer parte deles. Por quê? Porque na hora dele for atuar, não vai ter... isso aqui você não vai ficar conseguindo racionalizar isso aqui o tempo todo, não. Então, ele tem que tornar isso parte da vida dele, porque o trading tem a ver com hábito, né? Então, se é o mesmo caso da questão da pessoa que já opera há muito tempo e perde há muito tempo. Essa pessoa que opera há muito tempo e perde há muito tempo, qual é o problema dela? O problema é que perder se tornou um hábito. Todas as decisões que ela toma levam ao prejuízo, ou tendem a levar ao prejuízo. Então, quando eu quero mudar esse cenário, então eu pego uma pessoa e falo assim, olha, cara, vamos dar uma mudada, vamos mexer, tá, é o que você quer? Então vai doer. Beleza. A gente tem que, na prática, mudar essa pessoa, porque tem que mudar, inclusive, os hábitos dela. Porque é da mesma forma que eu diria para esse trader 2 aqui, se não fosse esse problema com a disciplina. Porque se ele não tem esse problema com a disciplina, é a evolução ali, ó, constante, com o risco financeiro mais baixo. Por quê? Porque não tem a possibilidade de fazer loucura. Né? Porque o problema em si é porque você tem total domínio do que você está fazendo, você tem total controle de tudo. E nesse total controle de tudo, e esse total controle de tudo é o que te permite estragar o que você quiser, a situação também, e que geralmente é o que acontece. Se ele tem se esse operacional dele não tem esse problema daqui da indisciplina, é o caso de você pegar e falar assim, cara, só segue. Aí ele segue durante isso, 6 meses, 1 ano, esse aqui já vai fazer, no caso, novembro, dezembro, já fez 6 meses, vai para 7 meses agora, 8, não sei. Beleza, aí tirando aquela disciplina ali, pega e faz isso durante, vamos colocar, 1 ano e meio. Então, a curva de capital vai continuar crescendo, né? Não vai ter nenhum big hit, vai simplesmente crescer de forma natural. Além disso, eu tenho uma segurança do processo de tomar decisão e segurança do capital que está nessa pessoa. Por quê? Porque se ele está fazendo aquilo ali já há 1 ano, provavelmente, assim, nesse caso, né? Imagina que esse gráfico aqui, ao invés de ser desse período, que nesse caso aqui é de 1 mês, imagina que é de 1 ano. A possibilidade dele, tendo respeitado durante todo esse período a disciplina, o stop e tudo certinho, o que faz dele? Faz dele, em tese, uma máquina de fazer dinheiro, entre aspas, segura. Estou falando entre aspas o tempo todo, porque lembra que a gente está falando de renda variável o tempo todo, tem risco em tudo. Mas é mais seguro, por quê? Porque ele ele tem controle, ele tem disciplina. Então não existe dúvida quanto a esse operacional, qual a decisão que ele vai tomar. Então pode pôr grana, por quê? Porque é uma máquina lucrativa. Trader 1, primeira entrada, analisa melhor, evita entrar sempre tanto no risco toda santa vez, maneira nela, confirmação, com fluxo, vale a pena colocar grana nesse investimento, nesse carro, nessa casa? É o mesmo caso desse trade? Então você já sabe o que fazer. Não faz mais esse negócio de dobrar em cima do negócio, porque você está fazendo outra coisa que não é o que você está propondo a fazer. Não só tirar a dobra, porque a dobra também salva, né? Porque muita operação em que, às vezes, muitos stop, uma operação da dobra que vai, ela paga uma operação de dobra do jeito que faz lá, ela simplesmente bate meta. Ela bate a meta do mês. Então, ela vai para uma operação daquela, paga stop de 3 meses. Tá? Então, só precisa de uma operação daquela bem feita, 3 meses de stop pago. Então, assim, não é o fim do mundo, tá? Tá dentro e é só fazer aquele ajustezinho lá. Não esquece. Não, cuidado para quem está ouvindo, para não entender isso também como regra absoluta, tá? Olha,
Tipo assim, tentar ir para o 880, já acho que já me fiz entender já. E trader 2, disciplina ou você vai rodar. É questão de tempo. Você está indo muito bem, está ganhando, comparado... o capital dele hoje, comparado com o que ele começou em novembro, que no caso foi 5 mil, hoje ele, se não me engano, está em 30, 35. Ou seja, a média de lucro dele mensal tá em torno de 5 mil, né? Aquele lá no mês. Só que qual que é o porém? O porém é que também está fazendo. Lembra que ele está colocando mais, que a quantidade de contratos aumenta e de uma hora para outra vai? Ele também, durante o mês, ele faz algum aporte de capital. Então, não é só aquele capital lá no começo, não é transformou 5 e tanto. Não, não é isso. Ele também faz um aporte no mês, conforme o mês está indo bem. Só que, independente do capital, porque na verdade ele nem precisaria fazer isso. Tá? Ele está fazendo isso porque está fazendo uma alavancagem que não faz sentido, que não precisa. Então, se ele não fizer, o resultado dá o mesmo, porque ele está perdendo isso. Então, se ele não fizer, vai dar igual. Né? Mas segura a onda, que senão, na hora que a onda vir, ela vai te levar. Do jeito que está, ela vai te levar. E assim, não é questão de estar jogando praga ou estar querendo melhor. Eu só estou te avisando porque, cara, vai chegar. Entendeu? Porque se falta um dia, você vai faltar 2. E nesse segundo dia que você faltar, pode ser o dia que a onda vai te levar. Tá? Então, primeiro, o que tem que lidar aí é a questão de disciplina. Resultado operacional, você já entendeu a sua, já montou, já está fazendo, tá? Só seguir, não precisa mexer em nada, só nessa questão da disciplina. Não empolga, só baixa a bola, continua batendo bolinha, bolinha, bolinha e não inventa a moda de questão, você vai se arrebentar. É questão de tempo, porque a indisciplina ali, ela vai ser cobrada. E aí, com base nisso aí, você já entendeu a resposta da pergunta que você havia feito lá com relação a aportes de capital. Não aporta capital em algo que está com o risco de se arrebentar. Simples assim. Isso vale também para quem está com o intuito de querer começar a operar também. O trading é como qualquer outro trade, investimento, bolsa, ação, futuro, seja lá o que for. É a mesma coisa que qualquer outro tipo de investimento. Se você está querendo colocar capital ali, então é porque provavelmente você tem já um dado que diz que aquele ali é lucrativo, que nesse caso o ali é você. Você é lucrativo ali? Sim, então colocar dinheiro em você é algo lógico. Agora, você é lucrativo ali? Não, não sei. Então não faz sentido colocar dinheiro até então. Agora, é lucrativo? Não, não sou lucrativo. Então não faz sentido colocar dinheiro nenhum ali. Ou se torna lucrativo, muda, resolve, coloca essa indústria para rodar, ou não faz sentido colocar mais capital, porque vai só simplesmente repetir. E às vezes, mesmo que você aprenda algo novo, até mesmo com a gente falando aqui, um tipo de entrada diferente, um tipo de operação diferente, seja lá qualquer outra coisa diferente que você não tenha visto até hoje, você vai tentar replicar ou apresentar ou aplicar isso, na verdade, você provavelmente, na prática, vai estar só repetindo o que você já faz no dia a dia, só que com um discurso diferente. Porque o processo de tomar decisão praticamente se dá o mesmo. Então, por isso que para a gente aqui, quando a pessoa conhece a gente, é mais difícil lidar, às vezes, com a pessoa. Às vezes não, é mais difícil lidar com a pessoa que já vem com algum histórico, principalmente um histórico mais longo, porque ela fica muito mais resiliente ao conteúdo. E depois, ela vai, na prática, de hora do vamos ver mesmo, ela acaba só repetindo o que fazia antes com um discurso diferente. E o processo para mudar isso não é fácil, porque envolve admitir muita coisa, envolve... é uma coisa individual de cada um, que às vezes nem tem relação diretamente com o mercado ali direto. Né? Tem muitos aí que podem, se sabem bem disso, né? E que a brincadeira não é mole, não. E, já que é um negócio que é tão difícil, um negócio que não é fácil, cuidado para não tornar mais difícil do que já é.